Então, maravilha. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Razão. E hoje eu quero falar para você. Sabe, tem histórias que muitas vezes não são contadas em voz alta, porque elas doem, machucam. Para muitos, acabam envergonhando porque parece que não tem saída. Mas hoje, essa história é diferente. Hoje é muito diferente, porque hoje você vai ouvir a verdade nua e crua, sem filtros. Uma jornada que talvez começou pela curiosidade, passou pela dependência, posso dizer assim que quase terminou em destruição. Mas não terminou, não terminou. O importante é isso. Por quê? Porque existe algo muito maior e mais forte do que qualquer coisa negativa ou ruim, que é a graça e a misericórdia de Deus. E dentro da graça e da misericórdia, tem algo que sempre toca muito o meu coração. Deus nos permite recomeçar sempre. Deus nos dá chance para recomeçar. Então a conversa de hoje, que vai além da razão, ela é mais do que um bate-papo sobre dependência, sobre escolhas erradas, sobre aquilo que fazemos na nossa vida. É muito mais. Não é um testemunho de queda, é um testemunho de reconstrução. É a chance de recomeço que Deus nos dá todos os dias. Então, respira fundo, porque hoje essa história, esse testemunho, não tenha dúvida que vai impactar e pode mudar a tua vida e a forma como você vê a vida. Então nós estamos começando com o apoio da Cressol, Cooperativa de Crédito, e com o apoio da Clínica Urológica DIP, mais um episódio do nosso podcast, onde hoje nós vamos mostrar para você que, além da dor, existe um propósito, e essa é uma história de encontro e de redenção. E claro, não poderia ser diferente. Para a gente fazer esse bate-papo para lá de especial, hoje eu tenho um convidado mega especial, um irmão de caminhada, de missão, a qual eu admiro muito, tenho uma grande admiração e um respeito. Ele que é músico católico, roqueiro católico, existe rock católico sim, você que às vezes pensa, mas é só aquelas músicas calminhas, não, não. Então, músico católico, roqueiro católico, um grande pregador da palavra, um missionário que tem viajado aí pelo Brasil e além fronteiras, anunciando esse projeto de reconstrução. E quero dar as boas-vindas a esse grande irmão Danilo Lopes. Bem-vindo, meu irmão, ao nosso podcast Além da Razão. Meu irmão, Deus abençoe você, salve Maria, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? É sempre uma bênção falar com irmãos de caminhada, amigos, né? Profetas, e você é um profeta que eu admiro muito, tenho muita estima pela sua vida, sua missão, sua família. Também agradeço aí também a colaboração, né? O trabalho do Roniel, né? Sem ele ficaria difícil a gente bater esse papo. Dr. Deep, né, que não está presente ainda, Deus sabe o motivo. Muito obrigado, cara. Deus seja louvado. Uma alegria estar com você, como diz, você lá do outro lado, lá em São Paulo, nós aqui no Paraná, mas a tecnologia, como diz, permite a gente se conectar e viver juntos essas histórias, né, Danilo? Verdade, cara, verdade. Glória a Deus. Danilo, eu queria começar fazendo uma pergunta para ti. E, claro, aqui o podcast, ele é nosso, ele vai rolando, não tem roteiro. Como você viu, a gente não prepara um roteiro dizendo, ah, vamos falar isso, vamos falar aquilo, não. É um bate-papo aberto, sem roteiro, mas que Deus vai colocando no coração e vai fluindo. Mas eu queria que tu contasse para nós, Danilo. Eu sei que você já está aí numa caminhada de conversão há bastante tempo, mas eu queria saber assim, como que era a vida do Danilo antes do contato com as drogas. Claro, já vamos que... eu sei que você vai falar do teu testemunho, né? Mas eu queria saber como que era a sua vida antes e se você lembra do seu primeiro momento. O que levou você a dizer assim, puxa, eu vou viver essa liberdade fora de Deus?
Então, cara, minha história é um pouco curiosa, né? Deus permitiu que fosse dessa forma. A primeira vez que eu tive contato com álcool, né? Foi quando bebê, quando eu era criança, né? Um adulto da minha família me deu pinga, Ô, quando eu tinha louco! 2 anos de idade. Me deu um gole de pinga quando eu tinha 2 anos de idade. E aí, na infância, eu bebia. Já, não, naturalmente, não bebia como um bebum, né? Como a gente costuma dizer, que bebe todos os dias, está nos bares, não. Mas o que que acontece? O meu pai, meu paizinho, seu João, está na glória, né? Ele partiu dia 16 de julho de 2024. E ele sofreu com alcoolismo durante toda a sua vida, né? Ele ia até os 60 anos de idade. Ele teve um encontro com Deus e ficou sóbrio, para a glória de Deus. E durante esses anos de alcoolismo do meu pai, nós nascemos, nós fomos crescendo, e eu tenho que deixar registrado o que é verdade, né? Meu pai era um homem maravilhoso, um homem muito bom, trabalhador, lutava pela verdade, não permitia que a gente falasse mentira. Nós somos em 6 filhos, né? São 4 irmãs, eu tenho 4 irmãs, aí nasci eu e depois meu irmão caçula. Nós 6 filhos aprendemos a nos amar, nos perdoar sempre, nos apoiarmos, né? Uns aos outros. É, a gente era um pelo outro sempre. E quem ensinou isso para nós foi o meu pai e a minha mãe, foram os dois. E, então éramos sempre uma família de muito amor, muita união. A gente sempre foi assim e para a glória de Deus somos assim até hoje. Mas com esse problema do meu pai, essa doença, né, do alcoolismo, eu fui caminhando com ele, né? Então ele ia para o bar, eu ia junto, tipo um menino, né? Andando com o pai. Meu pai era caminhoneiro, então eu estava sempre com ele no caminhão, na oficina. Muitas vezes viajei com ele de caminhão. Então nessas experiências as oportunidades apareciam, né? E eu creio que, tipo assim, ninguém E dá o que querendo ou não não, tem, né? né? Querendo ou não, acaba. É isso que tu falou, vai indo com o pai, tá junto, acaba vendo o pai bebendo, aquilo se torna algo. Não digo que normal, mas se torna algo que. Vai dizer, é assim mesmo, tem que ser, tá tudo certo. É, não é como você disse, né, irmão? Não é normal, mas se torna comum e o pior, permitido. Se o meu pai faz, eu posso fazer. Então a gente aprende pelo Aprende com exemplo, né? exemplo. Entendeu? E aí foi assim. E isso durante minha infância. Então, o que o meu pai bebia, eu bebia. Meu pai bebia cerveja, eu bebia cerveja, vinho, e por aí vai. E o que tivesse no ambiente em que estivéssemos. Foi assim. Então, quando eu começo a entender ali na pré-adolescência as coisas de um menino que está crescendo, a galera já bebia, né? A molecada, e sempre tinha um ou outro mais velho, um amigo ali de 14, um colega de 15, no meio daqueles de 11. E você sabe como é que é a molecada na rua, né? Principalmente nos tempos antigos, né, irmão? Hoje a molecada brinca trancada no quarto com o celular, né? Não Mas naquela época dava mais se briga para fala entrar dentro de pelo mundo casa. virtual. Oi? Naquela época dava briga para entrar dentro de casa, queria estar na rua. Exatamente. Hoje é o contrário. Então era aquele monte de menino de 10, de 11, apareciam aqueles de 14, 15, e esses que eram mais velhos, que já bebiam e já fumavam cigarro, por exemplo, e infelizmente já tinha uma galera que fumava maconha, estava todo mundo junto, né? E ali eu já tinha a permissão, entre aspas, né? E pelo exemplo que eu tinha, que eu podia beber. Então eu ia na onda e bebia com a galera, entendeu? Tanto que a primeira vez que eu fui para o hospital para tomar glicose, depois de tomar um porre, eu tinha 12 anos de idade, cara. Eu Caramba, tinha 12 anos e tomei o primeiro porre, porre mesmo, cara.
E aí eu passei a madrugada no hospital, tomando soro, entendeu? Tomando glicose, Mas e para aguentar, né? mas e que nem assim, quando tua mãe, seu pai é, viam isso, porque beleza, estava bebendo, bebia pouquinho, mas e quando chegou nesse ponto de precisar ir para o hospital? Então, cara, a minha mãe já viu um alerta aceso, né? Porque ela já se preocupava, ela sempre, por exemplo, meu pai dava vinho para a gente beber, aí a minha mãe, de forma muito, eu esqueci a palavra, de forma muito silenciosa, o que eu me lembro agora. Ela pegava aquele copo americano cheio de vinho, ia na pia, jogava ali quase pelo menos 75% fora, ou pelo menos a metade, ia no filtro, colocava Ixi, água e um pouco de açúcar para virar um diluía. suco, entendeu? Para virar um suco de uva. Aí ela fazia isso e ficava, entre aspas, aceitável, né? Então ela sempre cercando a gente, porque minha mãe era uma mulher de muita oração. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe discutirem, cara. Quebra-pau, bate-boca, nunca. Isso nunca aconteceu, irmão. Meus pais se casaram em 59. Meu pai morreu em 2024, né? Foram 63 anos de casamento. Nossa. Eu nunca ouvi o meu pai brigar com a minha mãe, Quer dizer, ofender com minha mãe, certeza ou não é que vice-versa. não tinham momentos de intriga, né? Que qual casal não tem, mas quer dizer, Sim, mas eles é eram algo discretos. reservado do casal, né? Exato, eles não permitiam que, assim, nos momentos em que havia uma exortação, uma hora de irritação, nós nunca, eu falo isso em nome de Jesus, irmão, nunca vimos isso. Eles nos preservavam. A imagem que eu vou ter para sempre dos meus pais é um casal sólido, que sempre se respeitou. Então, nessas horas, irmão, e aí vai um conselho para os pais, né? Minha mãe nunca desautorizou meu pai, ou vice-versa. Pô, Nunca. isso Meu pai é falava: aquilo que sua importantíssimo. mãe falava, você tem que respeitar, ouve sua mãe. Se porventura ele percebia algum traço de um querer levantar a voz para a mãe ou desobedecer, imediatamente, assim que percebia, meu pai exortava, e vice-versa. Então a minha mãe nunca desautorizou meu pai. Nunca. Isso era importante, mas ela remediava, ela resolvia no silêncio, e como você falou, no reservado dos dois, eles resolviam essas situações. E a minha mãe é uma mulher de muita oração. Minha mãe sempre foi muito mariana, sempre rezou o rosário desde criança. Ela é muito apegada à oração do Santo Terço, do rosário, e orando, 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 orando. E aí, quando aconteceu isso, que ela começou a perceber que eu estava andando com uma galera, é, alguns mais velhos ou alguns da mesma idade, que já tinham esse problema, que infelizmente, irmão, a molecada da rua, a lembrança que eu tenho, quando eu lembro dos meus amigos de rua, a impressão que eu tenho é que pelo menos 80% tinha esse problema. Álcool, e tinha alguns um pouco mais velhos que já fumavam maconha, outros já tinham tido outras viagens, entendeu? A molecada da rua sempre ouviu muito rock and roll, então inspirados por aquelas bandas do movimento hippie, ou mesmo quando começou a aparecer bandas de mais expressão em relação ao peso, o surgimento do heavy metal, né? Com Black Sim. Sabbath, bandas de hard como o Purple e o Led Zeppelin, bandas mais técnicas, a galera já ouvia isso e se deixava levar por aquela tríade, sexo, drogas e rock and roll. E isso foi acontecendo. E aí a minha mãe começou a pegar no pé. Filho, é um caminho sem volta. As drogas não permitem você voltar para a vida. E começou a pegar no pé. Aí ela começou a pegar no pé. Entendeu? E o meu pai foi dessa forma. E, tipo assim, meu pai trabalhava muito, cara. Meu pai trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Assim, de domingo a domingo, muitas vezes ele virava à noite no caminhão, né, para dar o sustento, criando 6 filhos. Então, um homem nobre, cara, um homem maravilhoso. Não permitia que a gente falasse palavrão ou que mentisse. Palavrão e mentira dentro de casa não podia existir.
Não podia. Intriga entre irmãos, nunca. Nem pensar. Falta de perdão entre irmãos, nunca. Então, essa é a educação que eu tive, entendeu? Essa foi a educação que eu tive. Porém, essa questão do álcool. E aí as coisas foram andando, eu comecei a ouvir rock com 13 para 14 anos, e aí você sabe bem como é essa história, né, irmão? Essa questão do rock and roll e tudo mais. Não estou criticando meus amigos que ouvem, eu comecei a ouvir isso aí nessa época aí da pré-adolescência, e havia uma admiração muito grande pelos músicos de rock, os cantores, os instrumentistas, compositores, aquela fascinação que exercia sobre nós, né? As Pô, fotos, os vídeos. e até eu vejo que é algo bem interessante, Danilo, quando você fala da questão do rock. Essa semana ainda, máximo semana que passou, eu conversava com a minha filha sobre isso, e até eu dizia para ela, não é a questão do gênero musical, o rock, mas é todo um contexto que vem por trás, e você sabe bem disso, que na época que foi ali, meados dos anos 80, 90, 2000, vinha muito forte ainda aquela pós-era quase de uma libertação dos Woodstock, da era hippie, que foi ali por volta dos anos 60, 70, mas que veio trazendo esse embalo até o final dos anos 2000, e eu vejo que o jovem ele tinha aquela sede de liberdade, e a música, o gênero, o rock, trazia aquela sensação de, eu sou metaleiro, eu sou livre, eu uso droga, eu sou livre, ninguém me manda. Então eu vejo que não é, e até eu falava com a minha filha, não é a questão do gênero, mas é o que vem por trás. E as músicas, elas vinham carregadas de todo um significado. Tanto que hoje também existem músicas que você olha, parece uma música tão simples e inocente, mas que são músicas completamente demoníacas, que vai trazer uma carga muito pesada. E aí não é só o rock. Aí a gente fala de todos os estilos musicais, né? Sim, cara, é terrível. Inclusive, já entrando nesse assunto, né? Há um texto, né, de um autor católico bastante renomado que se chama Rock, Revolução e Satanismo. E ele faz uma ligação, dá fundamentos filosóficos e tal, até chegar na cultura heavy metal, né? Na cultura heavy metal. E aí ele vai trazendo o surgimento do rock and roll ali pelos anos 50, né, com Elvis Presley, com Bill Haley and the Comets, e vai trazendo essa caminhada até o movimento hippie, anos 70, faz análise de letras e tal, comportamento, a influência que esses artistas sempre exerceram sobre a juventude de forma especial. E ele traz, cara, uma teoria que eu acho bastante significativa, David, que ele linka as raízes do rock ao movimento do marxismo cultural. Entendeu? Olha Então, só. a questão é mais profunda e mais séria, porque a intenção, de fato, é a descristianização da juventude, desde aquele tempo. E aí, se você pega um jovem, né, um adolescente como eu católico, né, fui batizado com 1 mês e 14 dias de vida, fiz a primeira comunhão com 9 anos de idade, frequentava a igreja, porque apesar desse problema que meu pai tinha, ele sempre foi um homem católico, sempre foi um homem de fé. As raízes familiares do meu pai, meus avós paternos, muito católicos, entendeu? E graças a Deus, do lado da minha mãe, a mesma coisa. E na sustentação de oração da minha mãe, esse problema foi sendo sanado, certo? Então, eu era um menino que ia para a igreja. Então, o menino que ia para a igreja, quando chega ali em 83, que o Kiss vem para o Brasil, eu me deixo fascinar por isso. Então, veja só, se essa origem do rock vem lá do marxismo cultural, como diz esse autor católico, veja só que a intenção
não é somente um estilo de música e que tem em seus artistas principais os renomados, aqueles que têm alcance mundial, alcance continental, né, em cada um na sua realidade, para usar drogas, para sexo pervertido. Não, a intenção, de fato, é a descristianização, porque a gente sabe que o marxismo cultural ele vai na raiz, né? Ele quer destruir uma nação conservadora, uma nação cristã, por dentro, né, cara? Então, quando chega nas raízes familiares de alguém, ele vai destruir por dentro, com conceitos, com comportamento, com ideias, com filosofia que vai sendo introduzida nas letras para tirar Jesus Cristo da vida do jovem e, consequentemente, causar um problema, um choque de gerações. Você sabe, nós somos da mesma geração, irmão. Nós crescemos Sim. ouvindo, eu acredito que eu posso dizer isso também por você, essa expressão, choque de gerações. A minha geração não se entende com a geração do meu pai, né? Não tanto quanto a geração do meu pai não se entende com a geração do meu avô. Né? Então, a partir desse movimento, segundo esse autor católico, que eu acho que é bastante relevante, rock, revolução e satanismo, o que vai levar, porque o objetivo marxista é a descristianização como um todo para levar ao reino de Lúcifer, né, cara? Não querendo exagerar. Você viveu experiências assim, irmão. Eu também conheço essa história que tem envolvimento com as bandas de metal. Então, eu vejo que essa tríade do sexo, drogas e rock and roll é a parte não profunda. A parte profunda que traz filosofia, que traz a ideologia é rock, revolução e satanismo. Você vê que você começa com rock, de repente, sem saber, você é um revolucionário contra a família, contra a igreja. A gente vê a quantidade de letras, de bandas e atitudes de grandes artistas que, no uso de droga e álcool, eles blasfemam, cara. Sim. E os anos vão passando... Talvez ele não vai falar abertamente, o satanismo, não. Mas eu acho que essa palavra que você falou é fundamental, a descristianização, ou tirar Cristo do centro. Porque a partir do momento que a gente tira Cristo, quer dizer, o caos está instalado, a destruição está instalada. E uma vez que isso atingiu a família, que é a base, quer dizer, você mexeu na base, você vai desestruturar todo o resto. Não querendo viajar muito, mas fazendo uma visão um pouco mais ampla. Quando a gente vai entender o que está acontecendo com a humanidade, saindo da cristandade, né? A gente vendo na Idade Média, quando começa o Renascimento, até chegar na Revolução Francesa, a gente vai vendo que há um interesse de descristianizar, né? É o humanismo no lugar de Deus, cara. A gente vivia a humanidade vivia naquele tempo, Deus no centro. A gente começa a ver acontecer ao passar das décadas e dos séculos, o homem no centro. E Sim. O homem no centro é voltar a Adão, entendeu? A humanidade caída. E isso é colocar o diabo no centro. Tanto que Nossa Senhora disse aos pastorinhos, né, que a última guerra seria contra a família. E seria contra a família. Não é verdade? Contra a família. Como a família tem sido atacada hoje, e principalmente quando você comenta essa questão dessa inculturação marxista, que o objetivo, e aí a gente ouve o discurso, principalmente hoje de políticos, que vão dizer, qual que é o objetivo? É destruir a família. Mas vocês querem destruir? Sim, nós queremos destruir a família. Quer dizer, aquilo que num determinado momento foi acontecendo de forma não isolada, mas de forma subliminar, hoje é escancarado. Quer dizer, o nosso objetivo é destruir a família. Por quê? Porque se eu destruir a família, eu estou destruindo a igreja, eu estou destruindo a sociedade, eu estou instaurando o caos, eu estou voltando a esse ser primitivo, onde Deus não é mais o centro. E aí, para você ver, né, o rock, dentro desse rock
revolução torna o roqueiro um revolucionário, certo? E aí chega automaticamente ao desejo de Satanás, né? Sereis como deuses, virando as costas para Deus, né? Sereis como deuses. Esse é o objetivo dele. Então, aquilo que começa como lá em Elvis, né? Em Elvis Presley, inclusive tinha uma expressão Elvis de pelvis, porque o problema da rebeldia de Elvis era o rebolado dele, né? A pelvis que dançava, não podia. Então, isso era o problema. Hoje em dia, cara, a gente já vê em determinadas bandas de metal letras como Hail, Satan, Ave, Lúcifer. Cara, tá amarrado em nome de Jesus. Deus sabe que eu não vivo isso, né? O que eu acabei de dizer é mostrar, ou seja, aquilo que começa com uma rebeldia parece muito ingênua hoje para os padrões atuais, quando vai falar, como você expandiu, você não falou, você disse que não é somente o rock, o heavy metal, mas a música secular em geral, que é uma cultura de morte. Então, tipo assim, voltando à minha história, que eu sei que é o seu objetivo aí para não tomar muito tempo, eu vivi isso nos anos 80, cara. Final dos anos 70, início dos anos 80, e musicalmente, artisticamente falando, artisticamente, a arte por si, entendeu? O movimento musical pop, rock, heavy metal mundial nesse período foi absurdamente frutífero. A música dos anos 80, da década de 80, cara, era algo. Não estou falando como nostalgia, estou analisando como músico. A qualidade Sim. das músicas, a qualidade daqueles lances, daquelas bases que foram fundamentando o que seria o rock de hoje, cara, a qualidade era inacreditável. Então as músicas eram boas. Então a gente foi se deixando levar, né? Infelizmente, ao invés de imitar somente a qualidade musical, a qualidade técnica, a qualidade artística, eu quis imitar isso. Minha luta era para isso. Eu também imitei o comportamento, cara, que trazia sexo, drogas, entendeu? E aí a gente ia com a galera, né, bicho? E aí depois veio a maconha, veio a cocaína, cheguei a. Foi naquele período que o crack estava se popularizando, cheguei a usar crack, o álcool já fazia parte já desde muito tempo, e fui vivendo essa realidade, até chegar num ápice, cara, que foi ali do ano de 93 para 94, em que eu tive um relacionamento com uma moça que tinha AIDS. No início eu não sabia, Caramba. e no início eu não sabia, e a gente se apaixonou, ela tinha um noivo, começou traindo o noivo comigo, de repente ela largou o noivo, ela tinha 21, eu tinha 23, e ela largou o noivo, a gente assumiu um namoro andando na rua de mão dada. Eu não sabia, né, que ela tinha. Aí o pessoal da rua começou a se afastar de mim. E aí, aos poucos, esse namoro foi ganhando forma, né, ganhando força. A gente tinha relação sexual, a grande maioria das vezes, quase todas, na realidade, com preservativo. E a gente sabe, né, que o preservativo não é garantia de não infecção, né? A gente sabe que o preservativo não é garantia de não infecção, e mesmo pessoas que usam preservativo podem contrair o vírus, mas havia situações em que não usávamos. E aí a coisa foi avançando, aí veio o meu batismo no Espírito Santo, né? No ano de 94, a gente estava junto, e a minha E família, que já vinha orando por mim há muito tempo, no me período que pegou você numa viveu situação de flagra. Oi? no período que você viveu a experiência do teu encontro com Deus, então você estava com essa moça que era Tava. soro positivo. E você estava, Não, ela claro, não estavam era vivendo soro positivo. Ela já tinha AIDS. já O tinha, soro positivo, a pessoa tem o vírus, mas não manifestou ainda, né? No o caso dela já dela, era não, já manifestado. manifestava. Na época ela usava AZT, ela já tinha sido internada umas 2, 3 vezes, tipo,
quando tem aquelas crises, né? Hoje em dia isso não acontece mais porque, graças a Deus, a medicação é mais eficaz, né? Já não tem mais os efeitos colaterais que tinha naquela época. É bem diferente. Na época era o AZT, o remédio que se usava, né? As Danilo, pesquisas. Cara, naquele tempo, David, a gente tem que lembrar, né? Se alguém soubesse de alguém que tivesse AIDS, essa pessoa era isolada, porque não se sabia se pegava no beijo, se pegava no abraço, não sabia. Apertar a mão, pegar AIDS, não sei, então não aperto mais a mão dessa pessoa. Essa pessoa mas era a pessoa era isolada. isolada. Então, esse era o tempo que eu vivi isso. Por isso que eu disse, quando ela terminou com o noivo, que a gente começou a andar de mão dada na rua, a galera se afastou de mim. Opa, olha lá, ele vai pegar também, ou ele já pegou, entendeu? Eu Mas vivi chegou um momento que você descobriu, que você comentou que ela chegou a então, ser mas ainda não internada e tudo sabia. mais. Mas Mesmo ela olha sendo internada, tu não tinha noção do que era. Então, mas olha que coisa curiosa. Essa parte é muito curiosa, cara. Porque a gente usava maconha junto, bebia. Ela ia nos shows da banda, a gente curtia metal junto, entendeu? Eram dois jovens, né, cara? Ali, longe de Deus e tudo mais. Vida E aí, louca. o que ocorre? Aí, o que acontece? A minha família já vinha atenta comigo por causa da minha situação. A banda que eu tocava na época tinha uma aliança com Satanás feita num lugar, numa determinada. Não vou citar aqui por questões até de proteção, né? Hoje em dia seria visto como intolerância religiosa, mas a verdade é que era uma religião abominável, que não agradava a Deus. E no lugar dessas religiões, nós fizemos uma aliança, fizemos um pacto para que a banda fizesse sucesso, ganhasse grana. A gente tinha lançado um álbum na época, um vinil, inclusive, estava na época da mudança, né, de vinil para CD, nós lançamos um vinil. E então eu estava vivendo isso. E aí a minha família começou a orar com mais intensidade. Aí rolou um momento em que minha casa caiu, né? E essa expressão a gente usava na época, eu não sei como é hoje com a molecada, mas rolou um flagra, né? Eu usando droga, e a partir dali, o pessoal de casa, as mulheres da minha família de forma especial, juntamente com meu pai, porque meu pai estava sóbrio aí, já tinha 2 anos, começaram a orar com mais força. E aí, em 2 meses, cara, a oração deu fruto definitivo. E eu fui levado num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, em Cubatão, uma paróquia chamada São Francisco de Assis. Tinha um trabalho da renovação ali fantástico. Muitos milagres, cara, muitos milagres. Inclusive, é um padre que tem sido falado dele esses tempos na internet, chamado Primitivo Baltazar. Padre Primitivo Baltazar era um homem de milagres, era uma coisa impressionante. Padre Primitivo era impressionante. E aí ele um trabalho maravilhoso, e aí a minha irmã sabia. A paróquia que a minha família frequentava em Cubatão não era essa, era uma outra. Tinha 2 paróquias, a minha família frequentava outra, mas falava-se pela cidade, pelo estado de São Paulo, muita gente saía de várias cidades do Brasil para ir lá conhecer esse trabalho do Padre Primitivo, que era um trabalho de milagre de fato, né? É um santo de Deus. E aí a minha irmã sabia, olha, eu acho que lá ele vai ter salvação, vai ter solução. E ficou sabendo de um grupo de oração que acontecia sábado à tarde, a partir das 15 horas, e me levou. E ela conseguiu, cara. E aqui eu deixo registrado o jeito que a minha irmã usou. Porque a gente, como eu falei para você, nós 6 irmãos sempre fomos muito amigos, sempre demos muito apoio uns aos outros, entendeu? Era assim, sempre foi, até hoje é, graças a Deus. E aí minha irmã, a Ana, ela é minha madrinha. Então você tem uma ligação mais próxima ainda. Sim, e aí ela me telefonava para conversar. Eu em São Paulo, né, morando com a banda, e a minha família em Cubatão, na casa da família. Minha irmã já era casada, naturalmente, já tinha filhos adolescentes. Não, eles ainda não eram. Estava ali na pré-adolescência, eu já era adulto. E aí o que acontecia, cara? A minha irmã,
começou a falar, Danilo, eu queria te levar na igreja, tal lugar assim. Quando você vier para Cubatão, vamos comigo? Falei, vamos, porque eu já estava ouvindo banda de metal cristã. Essas bandas de metal cristã começaram a tocar meu coração, cara. No Brasil a gente chama de banda de white metal. E eu comecei a ouvir muitas bandas, como o Petra, o Guardian, o Bride, Striper, muitas dessas bandas falavam de Jesus na letra, e aquilo começou a me tocar. E aí, evangelizadores não católicos, protestantes, começaram a me evangelizar, cara. Entendeu? Eu trabalhava com locação de bateria, de equipamento de som para show, né, para ganhar uma graninha e tal. Estava sempre drogado, sempre chapado. E essa galera começou a me evangelizar. E aí, aos poucos, isso, meu coração foi amolecendo. Eu já tinha uma Bíblia. Essa mesma irmã me deu minha primeira Bíblia no ano de 90. Portanto, já tinha 4 anos que eu andava com a Bíblia para cima e para baixo. Eu lia todos os dias, literalmente. Mas mesmo você estando vivendo ali na vida louca, na droga e tudo mais, ainda assim você andava com a Bíblia e lia a Bíblia. Sim, todo Cara, dia. interessante isso. É algo que, se for olhar, ele foge da regra. Que até totalmente. Então pensa assim, eu sou vida louca, eu não quero nada com Deus. Não, não era o que acontecia, cara. Porque assim, esse amor familiar, entendeu? Foi a base de tudo, cara. Porque a minha mãe, em 90, quando a minha irmã Ana me deu a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, Ave Maria, eu tenho até hoje, não tem nem capa mais. Inclusive, nesse domingo, que é domingo do Bom Pastor, na liturgia, vai fazer 36 anos que eu recebi essa Bíblia. Tá até hoje essa Bíblia, e no domingo de Ramos, no domingo do Bom Pastor, né, a minha irmã me deu essa Bíblia de presente, e a minha mãe escreveu, tá escrito na Bíblia até hoje. Você tem ela dia eu vou te mostrar, tá escrito assim, filho, hoje é o domingo do Bom Pastor, tá escrito na Bíblia, entendeu? Tá escrito lá, hoje é o domingo do Bom Pastor. E ela fala nesse recado que ela escreveu para eu pedir ajuda para Deus, porque eu já estava perdidão, cara. Eu já estava perdido pra caramba. Em 90, pelo amor de Deus, cara, rebelde pra caramba, com todos esses problemas. E aí eu lia todo dia, porque a partir desse dia eu já estava viajando para trabalhar. Eu trabalhava numa empresa que me mandou para 4 cidades do Brasil. E a minha mãe se preocupava em enviar para mim o calendário litúrgico por correio. E o calendário litúrgico me fazia ler todos os dias, cara, uma leitura do Antigo Testamento, um salmo e o Evangelho. E nos dias de preceito, né, domingo e festas de guarda, dias de guarda, tinha também a segunda leitura. Ou seja, tinha 4 anos que eu estava lendo a Bíblia todo dia. E a gente sabe que em 3 anos, que é o ano A, B e C, o católico que lê todos os dias, se vai à missa, melhor, né, todos os dias, mas se pelo menos medita todos os dias, se lê todos os dias, vai ler criação, queda e redenção, a história da salvação. O católico lê em 3 anos, não lê 100% da Bíblia, mas vai entender todo a narrativa da história da salvação. É lógico que eu não entendia isso na época, mas eu li 4 anos e 3 meses, cara, até o batismo do Espírito Santo. Eu estou falando de verdade, irmão. Todos os dias eu lia. Eu fumava maconha, eu já pedia a palavra, eu já fazia isso aqui. Deus, fala comigo. Pá, eu fazia isso, cara. Eu falava, eu não sabia. Como diz, quase que uma roleta bíblica. Vamos ver o que Deus quer me falar. Eu fazia isso, cara. O que eu fazia é isso. A gente vê na história, por exemplo, de Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela fazia isso com a imitação de Cristo. Ela orava, pegava a imitação de Cristo e falava, Jesus, fala comigo. E abria a imitação de Cristo. E é um livro famoso por ter dá para quem ora essa sensação de que Deus está falando com ele daquela forma. E eu fazia, inclusive, David, o nome Eterna, da banda Eterna, veio dessa forma.
Eu cantava numa banda de metal na época, era uma banda de cover. A gente fazia cover do Sabá, do Dio, do Iron, vários clássicos do metal, né? E aí essa banda não tinha nome, e eu queria um nome para essa banda. E era uma banda de maconheiro cheirador, entendeu? Era uma banda Danilo, legal, a galera antes tocava de super bem. Viu? Antes de Oi? você falar, tu citou ali a banda Eterna, mas eu só queria voltar um pouquinho antes de você falar, como tu falou, tu estava numa banda de gente chapada, e que você falou que a banda acabou fazendo pactos. Como que foi essa história desses pactos? Claro que eu conheço a história, mas muita gente que está acompanhando, o cara já falou, cara, mas como assim? E para ter sucesso? Teve sucesso? Como que aconteciam esses pactos? E era coisa normal, porque eu sei que, inclusive, tem uma música que é, claro, de um artista brasileiro, que ela vai dizer que o invisível nos salta aos olhos, que o sobrenatural nos atrai. E isso é uma verdade. Só que você vivendo isso, quando você viveu essa experiência de fazer pactos, antes da gente voltar aqui para o Eterna e continuar nesse teu processo de conversão, como que foi isso e o que isso impactou na tua vida? Então, pacto é uma aliança, né? O pacto é uma aliança. Da mesma forma que Deus fez uma aliança com os homens, né, falando após a queda, né, no ciclo de Abraão, ele fez uma aliança com o seu povo a partir de Abraão. Então é uma aliança, é um compromisso, isso é um pacto. Então, se alguém deseja os favores do mal, os favores de Satanás para alguma coisa, ele vai fazer uma aliança. Ele não quer essa aliança com Deus. Se é uma pessoa que é católica, como era o meu caso, eu já não vivia mais essa aliança com Deus. Eu não confessava, eu não comungava, ou seja, eu não ia à missa. Eu lia a Bíblia, porque eu amava minha mãe, e minha mãe me disse, leia todos os dias. Porém, Quer dizer, a então banda você não que eu estava lendo tocava... porque é algo legal, é porque a mãe falou. Sim, a mãe falou, e aquilo começou a me chamar, porque eu tenho origem católica. Toda a minha família vem da Igreja Católica, desde os avós dos dois lados, entendeu? É nossa onda, é nossa família é assim. Aí o que acontece? A banda só tinha eu como católico. Os outros 4 membros, eles não eram católicos, e eles tinham vivência em outras religiões. Religiões que pregam a reencarnação, que é totalmente contrário à ressurreição, que é fato. Ressurreição não é mito, não é lenda, é fato. Em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus fala, se Jesus Cristo não ressuscitou, né, é vã a nossa fé, a nossa pregação. E nós sabemos que é fato, Cristo ressuscitou. E essas religiões pregavam a reencarnação, religiões tinham... porque eu frequentei não só uma religião. Essa galera da banda frequentava diferentes religiões, e eu fui um pouco em cada uma, entendeu? E aí, num lugar especificamente, a gente fez uma aliança. E isso é muito comum. E na época, o vocalista da banda, que era dessa religião, ele falou, ó, tem um lugar em São Paulo que é frequentado pela galera do sertanejo. Não é o sertanejo de hoje, né? Eu estou falando aí dos anos 90. Sertanejo, ele citou alguns nomes de algumas duplas que faziam sucesso na época e falou, tal dupla vai lá. Outra dupla também passou por lá, vamos lá. E era um lugar que ele frequentava com a família dele, uma dessas religiões. Para você ter ideia, primeiro, o vocalista e o guitarrista, que eram líderes da banda, foram lá. O vocalista já ia com a família. O guitarrista ia em outro lugar, em outra cidade, de outra religião, que também tem esse viés. Aí, quando eles levaram a foto da banda, quando mostraram a foto da banda, o cara estava com o demônio nele, e ele pegou a foto com 5 membros da banda e colocou o dedo na minha cara. Falou assim, esse aqui é peso espiritual para vocês. Vocês têm que tirar ele da banda. Se vocês não tirarem, vocês não vão conseguir o que vocês querem, não vai ter sucesso. Por que ele falou isso? Porque eu era católico. Por mais que eu estivesse numa vida de pecado,
Eu era católico, eu era batizado. Havia uma intercessão violenta sobre a minha vida. Minha mãe, que era de muita oração, minha tia Gracinha, de muita oração, minha tia Lia. Eu tenho uma prima que é freira até hoje, graças a Deus, irmã Imaculada, já orava por mim. E as minhas irmãs, que eram mais velhas, tipo assim, a minha mãe foi convertendo minha família, entendeu? Minhas irmãs iam amadurecendo, iam ficando mais velhas, e eu entendendo, e acompanharam minha mãe na vida de fé. Minha mãe vicentina, minhas irmãs foram ser vicentina. O meu pai, como eu falei, já estava convertido, já estava sóbrio. Então, meu pai se tornou um homem de Deus. Assim, ele já era, mas estava com esse problema do álcool. Mas ele se tornou, de fato, um homem de Deus, voltou à sobriedade, voltou à fé, virou um homem de Deus, frequentando a paróquia, servindo na paróquia, como precisava ser. Então, havia toda essa intercessão. E quando esse é um sacerdote, né? Um sacerdote do mal falou, ó, tem que tirar esse cara porque ele vai dar problema, é porque tinha intercessão. Aí chegou um dia em que fomos os 5 membros da banda no lugar, entendeu? Fomos pela primeira vez para receber passe, para beber água fluídica, para receber a oração deles, para receber orientações e para conhecer, né? Quando a gente entrou, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é que, tipo assim, o lugar era um corredor, era uma casa grande, tinha um corredor um pouco longo, e quando chegava na entrada do lugar, da construção, né, tinha 2 imagens grandes, uma de cada lado, Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Isso já me chamou a atenção. E aí, o cara que ficava sentado numa mesa, recebendo as pessoas, na entrada já, entendeu? Para entrar, era o espírito guia daquele lugar, que estava incorporado naquele cara, que era o cavalo, né? A mula. E aí ele apontou o dedo para mim, os 5 cabeludos entrando, né? E ele apontou o dedo para mim e começou a falar, bem assim, eu sei o que sua mãe faz na igreja, eu sei da sua vida, e começou a blasfemar, falar palavrão e tudo mais, blasfemando, e ele falou assim, mas mesmo que sua mãe faça aquilo tudo na igreja, a partir de hoje você é meu anjinho da asa quebrada. Caramba. Entendeu? Ele falou isso para mim. E a galera da banda não sabia de detalhes da vida pastoral da minha mãe. Nem eu sabia, né? Eu sabia que ela era vicentina, porque eu, desde criança, eu ia com a minha mãe para as reuniões de ata, situações de sindicância, ouvia minha mãe falar. Minha mãe sempre tinha em casa o hábito de fazer bolo, fazer coisas para ajudar a conferência São Vicente e Paula, para levar para as festas da paróquia. Eu sempre via minha mãe se movimentando para levar cesta básica, alimentos para as famílias carentes. Eu via isso, entendeu? Mas eu não sabia de coisas que ele falou, né? E aí, nesse dia, foi feito isso, entendeu? Tinha uma música no álbum, cara, que chamava Anjo Vermelho. E a letra fala, anjo vermelho é Jesus pelo avesso, anjo vermelho é virgem de mau começo, ou seja, fazendo referência já direta a Jesus blasfemando e... era a música que eu cantava, que eu tocava, entre outras, né, no disco. Então, a gente vivia isso na banda. Então, quando a galera ia lá, a gente fez uma aliança, buscando os favores do mal para obter sucesso. É isso. Isso é um pacto, é uma aliança. Não assim, existem pactos e pactos, né? Existe uma classificação. Eu não fiz a renúncia formal do batismo, né? Os passos que são dados de forma assim, de forma... Eu esqueci o termo agora, me desculpa, mas eu não fiz isso. Pacto de sangue, tem pactos de sangue a preço de alma, ou seja, você faz pacto de sangue acordo... você não chegou a fazer. Não fiz isso. Tipo, não fiz, mas é um pacto. Cara, porque a gente for analisar, o pecado é um pacto, é uma aliança. Toda vez que eu peco, a gravidade do pecado está aí, porque quem criou o pecado
foi o diabo, Satanás, Lúcifer, né? Foi ele que criou. Então, se eu faço utilização da criação dele, eu estou concordando com ele, eu estou me aliançando com ele. E quando eu renuncio a isso, eu estou deixando vigorar a aliança que eu tenho com Deus, a força do meu batismo. Pela força do meu batismo, pela minha vida de fé, eu renuncio ao mal. Agora, se mesmo dentro disso, da minha aliança com Deus, da minha vida de batizado, eu peco, eu estou cedendo na minha vontade, de forma deliberada, à criação do mal. Ou seja, isso é um pacto. Sim. É claro que tem que falar com cuidado, porque é uma aliancinha. Eu estou cedendo a ele. E aos poucos ele vai entrando na vida das pessoas, e esse pacto, essa aliança vai crescendo, até chegar em pactos de sangue. Tipo assim, eu quero até falava, Danilo, eu até falava no podcast passado, foi um bate-papo franco também, igual a gente está tendo hoje, só que foi eu e o Dipe. E aí eu comentava justamente, como você até comentou que conhece um pouco da minha história, e eu falava para o Dipe justamente isso, da questão que e eu me envolvi com o satanismo, e eu contava para o Dipe justamente que não é algo que você... eu vou entrar e já vai lá a fundo. Não, existem passos. Eu cheguei ao pacto de sangue. Não fiz, não cheguei ao ponto da renúncia formal do batismo. Pois é, então. Mas eu cheguei perto, porque no pacto de sangue fazia todo-se um ritual. Exatamente. Disso, se banhava de sangue, ingeria sangue. E, cara, é algo muito louco. Você viveu isso e você sabe. Então, como diz, existem passos para isso. Só que, seja uma aliança pequena, ou seja, uma aliança média ou grande, não deixa de ser uma aliança com o mal. E abriu a brecha, ele vai investir pesado. Exatamente. E nessa caminhada, David, começou com sexo pervertido. Naquela época não tinha pornografia na internet, mas havia revistas, né? Havia videolocadora que locava filmes pornográficos, tinha tudo isso. Então, isso era o pecado, era eu me deixando levar. Uma libertinagem. É o que São Paulo condena lá em Gálatas, capítulo 5, né? Lá do 19 ao 21, ele fala das 15 obras da carne, né? E ali ele vai falar dos pecados do corpo, da alma e do espírito. E eu já vivia. Então, aos poucos, eu fui me deixando levar, até chegar o dia em que eu entro num templo de Satanás. E ali eu inicio uma aliança. E a banda fez um acordo. Não chegou a um pacto de sangue, né? Mas eu estava no caminho. E já é suficiente. Sim. Já é suficiente. Entendeu? Já é muito suficiente para que eu vivesse possessão, para que eu vivesse as formas extraordinárias, né? Que a tentação, que a manifestação ordinária do diabo, todos vivem, todos somos tentados, né? Jesus foi tentado, né? E por isso nós temos a quaresma. Ele foi tentado, então todos somos tentados, mas tem as extraordinárias, né? A vexação, a obsessão, a possessão, a infestação. Eu vivi vexação muitas vezes, incontáveis vezes. Vivi obsessão e também vivi a possessão. Porque eu abri já é um grau mais elevado do contato com o demônio. Exatamente, eu cheguei a isso, cara. Eu cheguei a esse nível. Então, e houve um outro dia em que eu fiquei possesso, isso na casa da banda, e aí chamaram um cara, um sacerdote desses, né? Dessas religiões, já de um outro templo, né, que eu não conhecia, chamaram esse cara para me libertar. E eu fiquei tomado, né, por um demônio ali em torno de
Eu sempre me lembro aí de um período de 2 horas, 3 horas, eu fiquei tomado por aquele demônio. E eu ficava consciente, né? Porque tem graus da possessão também, né? Não tem possessão que deixa a pessoa inconsciente. Mas eu não, às vezes que eu fiquei, eu ficava consciente. E meus olhos viravam para cima, né? Ou seja, ele desligava o meu sentido da visão, eu via mal, via só uma faixa assim, e nesse lance de ver só a metade, né? E de forma meio uma penumbra, né? Esse cara demorou muito para chegar, porque São Paulo é muito grande. Ele entrou na sala onde eu estava, eu fiquei durante esse tempo possesso, sentado, rosnando, e eu lembro que eu acendia cigarro, apagava na mão, não queimava a minha mão, e que eu bebi, cara, 1 litro de pinga durante esse período aí de 2, 3 horas. Eu tinha uma garrafa de pinga fechada, eu abri e eu bebi no gargalo esse litro inteiro. Eu não senti o gosto e não fiquei bêbado. E ao final eu não tinha bafo. Por quê? Numa possessão, nós sabemos que o demônio desliga os sentidos da pessoa, né? E o grau que eu fiquei ali, eu não fiquei inconsciente, mas porque o demônio, como ele não tem matéria, e ele é o criador do pecado, o diabo é o criador do pecado, aqueles seres angelicais, que são anjos caídos, eles querem sentir aquilo que eles provocam no homem, que é o vício, o desejo pelas coisas baixas, que é o sexo pervertido, o vício do álcool, e dentro da realidade infernal existem falanges de incontáveis demônios de forma hierárquica, divididos, né? De forma hierárquica, cada falange vai cuidar de uma área do pecado, né? Então, Sim. no caso, quando ele me tomou, ele queria sentir o gosto daquilo que leva o homem ao vício, que era o álcool, o vício do álcool, o vício do cigarro. Então, eu não sentia, porque era ele que queria sentir usando o meu corpo. É uma coisa muito louca, entendeu? E aí, quando o cara entrou, eu lembro que eu via só penumbra, só metade assim. Ele fez os movimentos que um cara desse faz, recebe um demônio, e aí a voz dele mudou, o jeito dele se mexer mudou, meio um gingado assim diferente, e ele apontou para mim e falou assim: desce. Ou seja, ele deu a ordem ao demônio que estava me possuindo para descer para o inferno, ou seja, para sair de mim. Quando ele falou isso, e ele não gritou, não falou de forma agressiva, ele simplesmente falou: desce. Já era uma voz diferente, já não era mais a voz daquele homem, era uma voz diferente, era a voz, né, transformada ali pelo demônio que o possuía. E ele falou: desce. Quando ele falou isso, aquele demônio saiu de mim, eu caí no sofá, que eu estava sentado no sofá, e eu fiquei chorando. Chorando em uma amargura muito absurda, cara. Uma sensação péssima. E aí ele começou a conversar comigo, ele me virou de bruço, ele me deitou no sofá, me virou de bruço, levantou meu cabelo e com a unha ele gravou um tridente na minha nuca. E o tridente tem a ver com o nome dele. Eu não costumo dizer o nome dele, mas eu me lembro muito bem desse episódio, né? E ele baforou, né? Ele acendeu um cigarro e baforou nesse tridente. E falou: a partir de agora você é meu filho. Ou seja, aqui foi uma aliança. Foi feita uma mais um aliança. pacto. Ou seja, de forma inconsciente, eu estava sendo aliançado a esse demônio. E aí ele começou a conversar comigo, falando que eu era filho dele a partir daquele momento, que qualquer pessoa que mexesse comigo ele mataria. Ele me deu uma lista de coisas que eu teria que comprar numa casa que vende essas coisas, né? Para fazer um trabalho para ele e tal. E fez esse monte de coisa. E aí, num determinado momento dessa cena, eu ainda sentado no sofá, ouvindo ele sentado em outro sofá, e ele falou assim: agora eu vou te mostrar como é a hierarquia do inferno.
Aí ele pegou um giz, tinha um giz lá na sala, não sei para que tinha aquele giz, e a sala tinha carpete. Aí ele abaixou no chão e começou a riscar no chão. E ele foi fazendo riscos sucessivos, de cima para baixo. E ele falou assim, ó, a hierarquia funciona assim, esse é o demônio mais baixo, é o mais fraco. Ele tem o nome X, ele falou o nome, eu não me lembro, e faz tal coisa. Ele é responsável por tal trabalho. Aí ele começou a subir, mais um risco, ele falou, esse se chama isso, faz tal coisa. Foi subindo, subindo, subindo. Chegou ali, pelo que eu lembro, cara, era o quinto ou sexto risco que ele fazia, e ele falou assim, e aqui estou eu. Ou seja, ele dizia que ele não era de uma hierarquia das mais baixas, ele estava ali bem para cima. Ele falou, meu nome é tal e eu sou responsável por tais obras. Eu não me lembro as obras, mas eu me lembro o nome dele. Não vou falar. Em nome de Jesus está amarrado. E aí ele foi subindo mais um pouquinho, chegou no último grau, e ele falou assim, ó, e aqui está ele. Ele é maior do que todos nós. Ele disse, nós que somos inferiores, dobramos nossos joelhos diante dele. Porém, todos nós, e inclusive ele, e ele disse, o nome dele é Lúcifer, está amarrado em nome de Jesus. Todos nós, inclusive Lúcifer, dobramos nossos joelhos diante daquele que está no céu. Ele falou isso de nosso Deus, cara. Eu ouvi isso de um demônio. Ele confessando aquilo que São Paulo fala em Filipenses 2, 10 e 11, né? Todo joelho se dobra diante do nome de Jesus, no céu, na terra e no inferno, e toda língua professará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós sabemos que para os semitas, né, quando se fala nome, e no hebraico é Shem, a gente está se referindo à própria pessoa. Então, quando ele fala diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho, ele está falando diante de Jesus se dobra todo o joelho. Aquilo que ele falou para mim era confirmando o que fala São Paulo aos Filipenses, em Filipenses 2,11. Ele falou, nós que somos inferiores, juntamente com Lúcifer, que é nosso mestre, todo inferno se dobra diante de Jesus. Ele falou, cara, eu nunca vou esquecer isso, porque eu já estava nessa caminhada de leitura de Bíblia todo dia, mas eu já usava drogas, já usava há muito tempo, já bebia desde criança, eu já tinha relacionamento com aquela moça dentro desse contexto. E você chegou a se contaminar com HIV dentro desse relacionamento, Danilo? Então, o que ocorreu? Para ter vou tentar resumir aqui, porque eu tenho dados aqui, irmão, que são muito importantes, inclusive para os jovens da renovação, os jovens católicos. Que foi assim, ó, de forma específica, você já vai entender. Eu sei que você, não sei se você lembra desses detalhes do meu testemunho, a gente já se conhece há muito tempo, mas para todo mundo, né? Eu fui batizado no Espírito no dia 13 de agosto de 94, entendeu? Porque teve aquele flagra que a minha família deu, aqueles 2 meses de oração, e aí minha irmã conseguiu me levar no grupo. Aquela que vinha conversando com caridade, com muito amor, me levou no grupo. No grupo de oração, eu fui batizado no Espírito. Naquele dia eu fiquei sóbrio. Naquele dia eu fiquei sóbrio. Naquele dia, o gosto da maconha sumiu da minha boca, tarará, eu me transformei. Ali eu fui batizado no Espírito. Né? Tô batizado. Só que eu não deixei a moça. Eu continuei morando na casa dela, continuei tendo relação com ela, ou seja, não bastava só ser batizado no Espírito e ficar sóbrio. Eu parei imediatamente de falar palavrão, eu falava muito palavrão, eu blasfemava, isso sumiu. Só que eu continuava no pecado com ela. Eu não entendi ainda o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui batizado no Espírito, logo após, eu mudei completamente o meu jeito, cara. Só que eu ainda estava na casa dela. Ela me chamou para uma conversa e ela falou assim, a minha família teve uma conversa comigo e eu tenho que ter essa conversa com você.
A minha família disse assim, não é justo que ele não saiba. Ele é um rapaz de boa família e é bom que você diga para ele o que você tem. E ela falou, eu tenho AIDS. Desculpa, eu não te Deve ter contei até sido um hoje. choque, deve ter sido um choque gigante. Cara, foi muito louco, bicho. Ela falou, você não tem obrigação de ficar comigo. A minha resposta imediata, David, foi assim, ó, eu tenho uma Bíblia, que você sabe, tem mais de 4 anos, eu leio todos os dias. E lá está falando que Jesus ressuscitou um cara chamado Lázaro. Lá está falando que Jesus cura cegos, coxos, paralíticos, ele expulsa demônios. Então, eu creio que ele pode curar a AIDS da sua vida. E porque eu creio isso, eu quero ser teu noivo, quero ser teu marido, e eu quero ter com você filhos que não tenham AIDS. Aí eu pedi ela em casamento. E ela Olha aceitou. só. Entendeu? E foi isso que rolou, cara. Aí o que aconteceu? A gente continuou fazendo tudo aquilo. Aí é que a história é longa, não vai dar tempo. Mas o que vai acontecer aqui? 2 meses depois, ela fica doente. Ela ficou doente e, em, tipo, uma semana, não tinha mais o que fazer por ela, entendeu? E aí o médico veio mostrar por que ela ficou doente. Porque como a medicação naquela época não era suficiente, porque é uma síndrome que detona a imunidade da pessoa. Então, uma gripe é mais séria numa pessoa que tem isso, né? E havia uma doença muito séria, existe até hoje, né? Que é uma doença oportunista, como se chama. As doenças são oportunistas nesse momento, que é toxoplasmose, neurotoxoplasmose. E ela tinha um irmão que tinha isso, cara. Era ela e o irmão mais velho. O irmão mais velho também tinha AIDS. E ele estava nesse período muito mal. Então eram os dois, cara. Os dois tinham. E ela, e o que deixou ela ruim? O irmão dela com neurotoxoplasmose e ela contraiu uma bactéria que vinha de alimentos mal lavados. E quem é que cozinhava? Quem é que ia na feira? Eu. E aí, ou seja, eu fui responsável pela possibilidade da morte dela. E aí ela foi para o hospital e o médico falou: ela está com uma bactéria que é proveniente de alimentos mal lavados. Aí eu falei: caramba, matei minha noiva. Aí eu saí desesperado do grupo do hospital, fui andando na rua, achei uma igreja, já estava batizado no Espírito, mas não ia à missa ainda, não comungava, não tinha entendido o que eu tinha que fazer. Eu não morava com minha família, eu ainda tinha uma certa rebeldia, entendeu? Então eu queria fazer as coisas do meu jeito. Aí eu entrei na igreja, me ajoelhei diante do altar e falei para Jesus, né? Eu falei assim: olha, tira a minha noiva da cama. Se o senhor fizer isso, eu vou ser padre, eu vou ser freio, eu vou ser pastor. O que o senhor quiser que eu seja, eu serei. Mas tira ela da. Aí eu fiz uma aliança com Deus. Eu já tinha, meu batismo já havia sido revigorado pelo batismo no Espírito, e ali aconteceu isso. Saindo da igreja, eu passei num orelhão, liguei para um amigo que me evangelizava, e ele marcou uma visita da esposa dele e 2 irmãs no hospital no dia seguinte. Aconteceu isso. As irmãs foram 3 irmãs de oração, entraram no quarto, aí uma delas pegou a mão da minha ex, tinha um acesso aqui, né, um acesso para ela receber sangue, plaqueta, remédios e tudo mais, para tirar sangue para exame. Aí essa senhora passou o dedo nesse acesso e falou assim: Jesus, troca o sangue dela. Em 10 dias, cara, ela foi totalmente restaurada e recebeu alta. E terminou comigo, porque ela disse que ela queria voltar a curtir a vida que Deus tinha devolvido para ela. Aí, quando ela terminou, eu voltei para casa da minha família. Domingo de Ramos, comecei a minha missão. E aí, passei aquele ano me fortalecendo. E aí, fui
buscar vocação. Eu queria ser padre, e aí, nas experiências vocacionais, no mosteiro fundado pelo Fradão, eu conheci um cara que era um profeta de Deus, era um diácono transitório na época, hoje ele é padre, e ele, orando, ele falou para mim, Deus me deu uma revelação sobre a sua vida. E ele contou, ele profetizou. Tudo o que ele profetizou aconteceu ipsis literis, foi impressionante. E numa das revelações que ele teve, que conteve uma profecia, ele falou assim, Danilo, você não me contou uma coisa da sua vida, mas Jesus me revela. Jesus me revela. Cara, e ele contou uma cena, cara, que ninguém sabia. Quem sabia dessa cena era eu, ela e o mundo espiritual, que aconteceu no quarto dela, quando a gente morava junto. E aqui linka com o meu batismo no Espírito. Essa cena aconteceu depois do meu batismo no Espírito. Ele falou assim, ó, teve uma vez que você estava tendo relação com ela e você não estava, ou melhor, vocês estavam usando o preservativo e esse preservativo rompeu. E ele falou, você tem AIDS. Isso o Fradão falou para você? Não o Fradão. Foi no mosteiro do Fradão e era um diácono transitório que hoje é padre. E ele estava hospedado no quarto dos hóspedes, que eu estava. Entendeu? E a gente começou a rezar junto, porque ele era um visitante como eu, ele não fazia parte do mosteiro. Ele não era um padre do mosteiro ou um irmão, entendeu? Do mosteiro. Ele era um visitante, a gente ficou no mesmo quarto, começou a se conhecer, a conversar, e eu fiquei 10 dias lá. E nos últimos dias, num momento de oração muito forte, e a gente vivendo, a oração ali era liturgia das horas, né? A missa todo dia, liturgia das horas. E ali ele falou para mim, você pegou, você tem. E o que aconteceu, irmão? Ninguém sabia disso. E o que aconteceu nesse dia que ele viu? Ele narrou a cena. Eu estava tendo relação com ela, e eu tenho vergonha de falar isso, cara, mas é necessário, né? Para a gente entender o poder de Deus. Ele falou assim, perdão, a gente estava tendo relação e ela estava naqueles dias. Eu sei que isso é feio falar, é abominável, é nojento, mas eu fazia essas coisas, cara. Eu tinha vício de sexo com ela, eu usava droga, mas mesmo depois do meu batismo no Espírito, sem droga, sem falar palavrão, eu continuei com esse vício, com esse pecado. Eu fui batizado no Espírito 13 de agosto de 94, isso aconteceu em 26 de setembro, ou seja, 1 mês e 13 dias depois do batismo no Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito é o início da conversão, é uma mudança. Eu já fiquei... O que é uma caminhada, né? Sim, é uma caminhada. E logo no início eu passei por isso. Ela estava, naqueles dias, ela estava menstruada, e eu me lembro, sempre que eu narro, eu me lembro da cena, o preservativo rompendo e o meu órgão sexual encharcado de sangue contaminado. E ele secando, cara. Entendeu? Ele secando. E, cara, tipo, nessa hora eu peguei, cara. O cara falou, você tem... Cara, o cara não sabia nada de mim, além do que eu contei. Cara, essa cena, eu nunca tinha falado para ninguém. Por quê? Todo mundo imaginava que eu tinha, naquele tempo. A minha família, cara, na época, fiquei sabendo que eles estavam fazendo uma poupança para cuidar de mim, porque eu não trabalhava com nada, eu era músico. Quer dizer, nada além da música, entendeu? Eu era músico, não tinha grana, mano. E na época eu estava sem banda, estava numa situação ruim. Quando eu me converti, que eu comecei a minha caminhada na igreja, eu não queria tocar na noite, que eu não queria voltar a usar droga. E eu era vendedor também. Eu não queria vender porque eu mentia muito quando vendia, para conseguir vender. Então eu estava definindo o que eu ia fazer da minha vida, entendeu? E aí comecei a viver minha vida missionária nesse ano, de 95. Então eu falei, e aí a minha família, vendo minha situação, que era precária, começou a fazer uma poupança para cuidar de mim. Por quê? Era óbvio que eu tinha aquele negócio. Imaginar logo a situação vai ficar completamente difícil e a gente vai precisar
como diz, de dinheiro para manter ele vivo um tempo a mais. E aí o que aconteceu, David? A minha família tinha procurado um médico da família. Entendeu? Para falar, ó, Danilo, isso. E esse médico me conhecia desde menino, né? Ele me conhecia. Ele era aquele tempo que era um médico para cuidar de tudo. E era ele, Dr. Sim. Wagner, um homem maravilhoso, cara. E ele falou: olha, existe uma medicação que está para chegar, eu tenho acesso, vamos cuidar dele. Era assim, esse era o papo, esse era o nível da conversa sobre mim. Então, quando o cara fala aquilo, você tem, eu sabia que tinha. Ninguém sabia daquela cena, entendeu? Porque eu não queria comprovar o que todo mundo já imaginava. Mas aí ele falou assim, ó, você tem. Mas ele falou, aí vem a profecia, a revelação e vem a profecia. Ele falou assim, mas você não vai morrer disso. Você não vai morrer disso. Porque Deus tem um plano para sua vida. Você vai ser pai saudável de filho saudável. Você vai ser pai saudável de filho saudável. E aí ele profetizou o Eterna, ele falou, daqui a 3 meses você vai conhecer uma banda assim. Vai envolver libertação, louvor e muita missão. Você vai viajar muito. Cara, quando eu faço as contas do dia que ele profetizou até o dia 16 de março do ano seguinte, que foi o primeiro show do Eterna, a gente abrindo para o Rosa de Saron, na época do Tchelão, né, em 96, dá exatamente 3 meses, cara. Entendeu? E aí ele falou assim, você não vai morrer. Certinho. Foi. E ele fez outras profecias. E como eu disse no início dessa parte, cumpriu-se ipsis literis. Tudo que ele falou com perfeição. Inclusive o que ele falou, você não vai morrer de AIDS. Cara, e aí tinha sido feito o exame, né? E aí, entre o exame e o resultado, eu fui para o mosteiro. Aí eu voltei para Cubatão, terminou meus dias lá, eu precisava voltar para Cubatão. Voltei para Cubatão, fui pegar o resultado do exame. Negativo. O exame deu negativo. Não tem outra explicação a não ser a graça de Deus. Pois é, David, foi isso que aconteceu, cara. Assim, de lá para cá, lógico, aí são. Esse ano eu fiz 31 anos de vida missionária, 31 anos sem um trabalho formal, sem salário, sem olerite, né? Sem aposentadoria. São 31 anos vivendo dessa forma, né? Com todas as lutas. E a gente sabe, né, David, que você sabe bem disso, você vive a mesma situação, e tantos missionários, né? Quando nós estávamos no mundo, estávamos longe de Deus, nós éramos usados pelo inferno, pelos demônios, né? Então havia batalhas. Após o batismo no Espírito e o início de vida de conversão, nós passamos a combatê-los. Então a luta se torna maior e mais intensa. Não é verdade, irmão? Com certeza, viu? A batalha é gigante, até porque isso que você falou, a gente estava como um instrumento do inferno e estava tudo certo, o demônio estava feliz, e quer dizer, eu não vou te incomodar, por quê? Porque você é meu, você está me servindo, então nesse mundo eu vou facilitar para você, até para você não se afastar. Só que a partir do momento que a gente vive uma experiência, assim como você viveu a tua experiência com Deus, e cada um é de uma forma, e você decide, porque aí entra também a decisão. Viveu a experiência, mas agora eu me decido em ser diferente. Aí começam as batalhas. Eu tenho acompanhado, e aquilo que você falou, conheço tua história já há bastante tempo e sei de muitos detalhes, inclusive que aqui a gente não conversou e talvez nem vai dar tempo da gente falar. Mas que você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você pode procurar lá, Danilo Lopes, você vai ver várias pregações que tem o testemunho com outros detalhes, porque cada momento acaba trazendo algumas coisas, e nos retiros, claro, isso se torna com mais intensidade, você vai poder acompanhar. E as batalhas são gigantes, eu estava vendo até o testemunho também da Mariângela
Cálgano, que era uma sacerdotisa satanista e que foi, inclusive, enviada para matar a fundadora de uma comunidade que, num abraço, ela teve uma experiência com Deus e se converteu. Zachary King, que foi também um dos grandes satanistas e foi referência dentro do satanismo para muitos que começaram não só no Brasil, no mundo, e que também viveu uma experiência com Deus, se tornou católico a partir de um encontro com Nossa Senhora da Medalha Milagrosa no ano de 2008, veja, bem depois do teu processo de conversão. Então, ele estava antes e veio depois, mas homens e mulheres, e que hoje testemunham essa luta gigante. Claro que existem motivações para a conversão, existem impactos, mas que tudo isso, eu vejo que é uma coisa só. Nós nascemos para Deus, e algo que você falou, Danilo, foi algo que, na minha vida em particular, marcou muito. Você sabe do meu testemunho com Nossa Senhora, e uma das palavras que você falou é uma das coisas que tem norteado a minha vida desde a minha conversão. Todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. E esse ano, Danilo, olha só, esse ano vai fazer 26 anos. Você está fazendo 32 anos de conversão, eu estou fazendo 26. E esse ano eu fui entender uma coisa. Amém. Viu? E esse ano eu fui entender uma coisa que... e ali você citou que o demônio, quando, às vezes que ele se manifestou para você, ele falou, nós nos dobramos diante daquele que está no céu. E eu nunca entendia por que o demônio nunca falava Senhor, porque uma vez que o demônio usar a palavra para Jesus dizer ele é o Senhor, ele está reconhecendo a grandeza de Deus e ele deixa de ser demônio. Olha só a autoridade desse nome, cara, e chega a me arrepiar que quando a gente professa Jesus é o Senhor da minha história, eu digo hoje para você, se o demônio ousasse, mas ele não ousa, se o demônio ousasse dizer Jesus Cristo é o Senhor, ele deixaria de ser demônio e voltaria a ser anjo de luz. Cara, é muito forte o poder do nome de Jesus. Então, eu vejo que nesse processo de conversão, seu, no meu e de tantos outros que estão vivendo, a gente precisa voltar a dizer mais, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Cara, porque assim, quando a gente faz pacto ou aliança, como você citou, com o mal, quer dizer, a gente vai se entregando àquela coisa, quer dizer, e aí o demônio vai nos deixando tranquilo. E me veio agora algo na cabeça de um filme que eu lembrei de um filme agora, Danilo, que é Deus Não Está Morto. Se não me engano, é o 1, que já teve mais que um. E numa cena, uma senhora com Alzheimer, o filho chega, não sei se você já assistiu ou não, e quem está acompanhando, se não assistiu, assista. Tem uma cena que o filho chega diante da mãe, ele todo arrumado, e fala, mãe, eu sou um homem bem-sucedido, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, eu estou feliz, eu tenho carro, eu tenho casa. Tipo, ele vai narrando só coisas que o mundo oferece. E ele fala, e olha aí a senhora rezou, a senhora foi honesta, a senhora foi justa, a senhora fez tudo de bom, para quê? Agora está aí com Alzheimer e não serve para nada. E aí aquela mulher, num momento de lucidez, como que ela volta, e aí ela olha para o filho e ela fala, olha, hoje você está vivendo em uma jaula, mas essa jaula está aberta. Você entra e sai, porque isso te dá a sensação de liberdade, mas vai chegar um momento que essa jaula vai se fechar, e você não vai conseguir mais sair. E aí aparece, o cara leva aquele choque, e aí ela olha de novo para ele e fala assim, quem é você? Quer dizer, foi só aquele momento, e eu vejo que é justamente isso, irmão, que hoje muitos jovens, nessa busca dessa falsa liberdade, estão vivendo nessa jaula aberta. E aí o demônio dá essa sensação de liberdade. Não, faz sexo livre, vai curtir tua vida, faz o que você quer. É aquela metamorfose ambulante, é tudo da lei, tudo é permitido, não tem problema nenhum. Faça o que tu queres. Só que a jaula está aberta ainda.
Só que a pessoa não percebe que, de repente, essa jaula vai se fechar e ela não vai poder sair, não vai dar tempo. Eu falo assim, hoje, graças a Deus, deu tempo da gente sair. Mas quantos não têm tempo? Então não espere amanhã para dizer, amanhã eu vou mudar de vida. Cara, quantos irmãos eu tenho que morreram sem ter tempo daquela época? E com certeza, Danilo, você tem muitos daquela época de vida louca que não tiveram a graça que você está tendo hoje, que mudaram e que podem estar hoje do outro lado. Pois é, cara, meu Deus, é bem o que o Senhor fala lá no Sermão da Montanha, né? No capítulo 7, que ele fala, entrai pela porta estreita, pois largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por ele passam, né? Entram pela porta, pelo caminho largo e espaçoso, e esse caminho largo e espaçoso que leva à perdição, pelo qual passam muitas pessoas, a grande maioria, né? Ele é muito bem pavimentado, né? Ele é largo, é espaçoso e bem pavimentado, né? Tem até aquela visão de Dom Bosco no inferno, que ele é levado num sonho profético a um caminho, né? Que era justamente isso. Era um caminho largo, espaçoso, muito bem pavimentado. Era uma cena maravilhosa, lindo, 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 lindo. E ele ia andando, 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 lindo. De repente, esse caminho começava a ficar feio, já não era mais tão bonito, e de repente ele começou a descer, de repente descer, ele estava indo para o inferno. Ou seja, no início é largo, é espaçoso e é bem pavimentado. Ou seja, a grande maioria dos jovens, infelizmente, cara, e eu vou falar da minha geração, da minha galera lá da minha cidade, eu me lembro agora de 3 que morreram de AIDS, da minha geração, cara, que estavam, 2 de forma direta no álcool e drogas, e um se envolveu com criminalidade, pegou AIDS na cadeia em relação ao homossexual. O outro era, nossa, também por questões de droga a vida inteira, e uma moça, que também não era tão muito louca, né, como a gente falava na época, mas ela estava na noite e pegou de um cara com quem ela teve relação, sem pesquisar muito, né? Então a galera vai ficando pelo caminho, né, David? Cara, ouvindo você falar, conhecendo você, pelo o respeito que eu tenho, o amor que eu tenho por você, pela sua família. Amém, cara. Nós também temos um carinho, meu Deus, e Ouvi muito você grande. falar, 26 anos, lembrar da ação da misericórdia de Deus na sua vida, o amor que o Padre Léo teve por você e tem até hoje do céu, a sua escolha. Cara, você chegar a 26 anos, eu tô chegando a 32 anos. Vamos dizer, para mostrar que todas as lutas, né, irmão? Para Deus não tem caso perdido. Cara, e vale a pena, e mais do que vale a pena, né, irmão? Custe o que custar, a gente tem que dar a vida até a última gota de sangue, cara, porque a gente vê a galera de hoje, mano. Hoje em dia já não tem mais papas na língua, né? Aquilo que se falava lá há 60, 70 anos atrás, Elvis de pelvis, né? Quando o grande problema era um jovem que rebolava na TV. Hoje em dia tá tudo muito escancarado, cara. Louva-se Satanás, literalmente, abertamente. Times de futebol fazem pacto abertamente, grandes artistas, atrizes, atores de cinema, de televisão. Hoje é tudo muito escancarado, né? O cerco vai se fechando e tem que dar vida, cara, por essa galera, por essa juventude. A gente já não é mais tão jovenzinho, né, irmão? Eu tô brincando, irmão, que eu tô falando assim, daqui a pouco eu não pago mais busão.
Esse ano eu faço 57 anos, né? Eu tô com 56 hoje, dia 13 de junho eu faço 57. Daqui a pouco eu não preciso mais pagar o busão, eu vou ter passe livre de idoso. Mas com muita alegria, cara, porque a cada dia que passa, e a gente sempre visita essa história, né, irmão? É necessário, quando as pessoas se chamam para pregar, o seu testemunho é muito forte, é muito impactante, né? Que vem coroado de tantos dons que Deus te deu, né, irmão? Que Ele te usa com poder. Você vai lá no seu passado, volta 20 e tantos anos, 30 anos da sua história, mais que isso, para lembrar desses momentos de tão forte impacto, né? E aí, para fechar essa fala, eu sei que a gente está chegando no final, até estouramos o teu tempo aí, né, irmão? Não por mim, mas por vocês aí. Eu estou à vontade. Um padre me falou um dia, assim, no atendimento, ele falou, Danilo, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa graça que ele nos deu de ver o mundo espiritual. Agradecer a Deus porque nós podemos ver demônios, porque a gente comprovou que o inferno existe, a gente comprovou com os próprios olhos, né? E no meu caso, com o próprio corpo, né? Às vezes que eu fiquei possesso, às vezes que eu vi, quando eu toquei demônios materializados, ele falou assim, cara, você tem que agradecer muito a Deus, porque tantas são as pessoas que passam a vida inteira duvidando da existência de Deus, duvidando da existência da realidade espiritual, né, da existência do inferno, dos demônios, do céu, dos anjos, duvidando das coisas que a igreja ensina, e Deus com você foi tão generoso a ponto de você ver que o que a igreja ensina é verdade. É real. Irmão, cara, nós precisaríamos, sem dúvida, ter mais 2, 3, 4, 5 horas para nós ficar nesse bate-papo, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria que, hoje, se você pudesse dizer uma palavra para alguém que está preso, mas não preso atrás das grades humanas, para quem está preso atrás dessas grades espirituais, para quem está preso na droga, no vício, na criminalidade, na violência, na libertinagem, e também para essa família que está sofrendo, vendo esse filho, essa filha presa a essa vida longe de Deus. O que você diria hoje para essa pessoa, irmão? Posso ler um texto bíblico? Claro que pode, com certeza. O Senhor falou, o início do Sermão da Montanha, ele vai falar da receita, né? A receita de ir para o céu. Porque no final das contas, todas essas pessoas que você elencou como destinatários dessa palavra querem ir para o céu. Muitos não sabem, mas querem. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui são as 8 bem-aventuranças, né? É o sermão tá no Sermão da Montanha, para quem quiser, e que não, aquele que porventura não conheça esse texto, né? É Mateus 5, de 3 a 10, são as 8 bem-aventuranças. Quer dizer, a carta magna do cristianismo. Pois é, cara. É lindo, né, irmão? É isso aqui, tá um resumo, né? Jesus vai dar um ensinamento, né? É um curso de vida de 3 capítulos e ele começa com... É como se fosse o índice, né? A carta magna do cristianismo. Lindo que você falou. Então, eu deixo essa palavra, irmão. Mateus 5, de 3 a 10. Que todos nós, né, precisamos buscar isso aqui de forma especial. E especialmente para fechar a 6ª bem-aventurança. Felizes os
puros no coração, porque verão a Deus. Que os jovens de hoje busquem a pureza, que os jovens de hoje buscam aquilo que é reto diante dos olhos de Deus, o respeito ao próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, respeito pelo corpo do próximo, né? De forma especial, os jovens, né? Que os meninos respeitem o corpo das meninas, os corpos das meninas, que as meninas respeitem os seus próprios corpos e respeitem os corpos das outras meninas e dos meninos, e por aí vai, né? Busquemos a pureza, irmão. Não há nada que valha mais do que isso aqui, as bem-aventuranças. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra, né? Sempre uma alegria partilhar contigo. Eu que agradeço de coração, você sabe a admiração que eu tenho por você, pela tua missão. E, cara, eu agradeço muito, eu sei da tua correria, servindo no ministério com o padre Marcelo Rossi, servindo na missão, pregando na missão pelo Brasil, testemunhando, cantando, evangelizando. Não deu tempo da gente cantar, mas nós vamos colocar aí junto embaixo aí o link, você que está acompanhando, você vai lá. Cara, tem muitas músicas maravilhosas, aquilo que a gente falou, não é o estilo musical. Como no início eu falei, o Danilo é roqueiro, foi um roqueiro do mundo, mas hoje é um roqueiro para o mundo evangelizar, porque através da sua música fala de Deus, fala da Eucaristia, fala de Nossa Senhora, fala do amor, e principalmente tem levado a sua vida para a canção e para a evangelização. Então, Danilo, muito obrigado de coração mesmo. Eu espero enormemente que a gente possa se encontrar aí por esses rincões do Brasil, estar junto novamente, pregando, evangelizando, conversando. Minha casa está sempre de portas abertas para você, sempre, sempre, sempre. Sabe que não tem tramela, a hora que você estiver para a região, fala, David, estou chegando. Cara, glória a Deus, obrigado. Obrigadão, irmão. Mesmo de coração, cara. Deus abençoe e que abençoe muito a tua missão. Estamos unidos aí em oração e continue firme, porque muita gente precisa ainda conhecer o poder de Deus através de você. Amém. Um grande abraço a todos, né? Agradecer mais uma vez o Roniel, Dr. Dip, né, que não pôde estar presente. Lembranças a Suzana e toda a sua família, né? Toda a galera lá. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado de coração. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. E aí eu quero dizer para você hoje que acompanhou esse papo reto, que você curta e compartilhe. E ao compartilhar, marque alguém que precisa ouvir esse testemunho, que precisa saber um pouquinho mais sobre essa verdade de Deus e para ver que para Deus nada é impossível. Você mãe, você pai que está acompanhando, não desista do teu filho. Olha que lindo quando o Danilo dizia que a família, mesmo ele estando numa vida desregrada, a família nunca deixou de interceder. A oração de um pai e de uma mãe tem poder de arrasar com o inferno. E se o inferno acha que vai ganhar o teu filho, é a tua oração que vai salvar ele. É o teu joelho no chão. O Padre Léo sempre dizia isso também, que a oração de um pai e de uma mãe por um filho é a oração mais poderosa que existe. Olha o que eu vou dizer para você, pai e mãe agora que, ao ouvir o testemunho do Danilo, ficou pensando no filho. Vou dizer uma coisa, se chegar hoje aqui, Papa Leão, chegar na tua casa e abençoar o teu filho, e chegar você, pai e mãe, e abençoar o teu filho, qual bênção você acha que tem mais autoridade? É a tua. E não estou desmerecendo o Papa, não é isso. Mas é porque a autoridade do pai e da mãe sobre o filho, ela arrasa, ela detona, ela destrói as obras do inferno. Então, pai e mãe, abençoe e reze. Olha o que a mãe do Danilo fez. Ela foi chamando a família. Vamos rezar, vamos rezar. Vamos rezar. E a graça aconteceu. Então, fique firme. E lembre daquilo que o Danilo falou. Felizes os puros de coração. Eles verão a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que venham ventos contrários. Reze e continue firme. Mais uma vez, Danilo, obrigado de coração.
E com certeza ainda a gente vai continuar esse podcast num novo momento, vamos conversar ainda mais e espero que aí juntinho aqui na bancada, um de cada lado, a gente trocando mais uma vez esse papo que vai além da razão. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão. Salve Maria.